Agora nós vamos fazer a página da lavanderia. A gente vai precisar da estampa principal, das partes separadas. E eu também uso esses mini prendedores. Vou utilizar aquele fiozinho e plástico cristal e os nossos ímãs. Então, vamos começar aqui pelo nosso ferrinho de passar. Eu vou recortar ele aqui. Recortei o ferrinho e vou pegar um pedacinho daqui, desse feltro mesmo, porque esse daqui ele já tá tratado. Um pedaço que caiba o nosso ferro. Aí aqui eu vou colocar um ímã. Aí aqui eu vou pegar a nossa linha, né? Aquela linhazinha mais grossa. Vou colar um pedacinho aqui atrás e vou colocar esse outro pedacinho de feltro. Então, a gente vai dublar aqui o nosso ferrinho. Passa a cola aqui em todos os cantinhos. Aí, aqui nessa pontinha eu dou um nó. E vou colocar ela aqui dentro. E aí, eu venho com outro pedacinho de feltro e vou grudar aqui. Aí, espera secar um pouquinho. Vai ficar bem unido. E depois eu vou cortar todo esse excesso aqui de baixo de feltro, deixando só essa cordinha. Aí, aqui eu já colei, ó. Aí, enquanto esse daqui seca, a gente vai fazer a ponta aqui, onde vai ser a nossa tomada. Então, aqui eu vou pegar um pedacinho de feltro. Vou pegar um ímã. Vou colar ele aqui. Vou pegar essa pontinha aqui. Vou colar ela aqui no ímã. E com outro pedacinho de feltro, opa, vou colar aqui em cima. Aí aqui deixa secar bem, pra depois a gente recortar o excesso, tá? Aqui, ó, passa até um pouquinho pra cá, ó, pra ficar igual da tomadinha mesmo. Aqui, se vocês quiserem fazer também com cola quente, ela seca mais rápido, né? Ela gruda mais rápido. Aí aqui deixa colar bem, tá? Eu só vou recortar agora pra mostrar pra vocês, mas deixa secar bem. Aí a gente vai cortar aqui retinho e fazer uma curvinha. E depois aqui desce de novo. Ele vai ficar assim. E aqui do outro lado, a gente vai cortar rente ao primeiro desenho que a gente fez do ferrinho. Aí aqui sobe a linha e corta o excesso embaixo. Aí aqui, pra ficar mais firmezinho ainda, eu passo um isqueirinho aqui na ponta. E vou apertando aqui, porque as duas pontas vão se unir, os dois pedaços de feltro. Aqui, se vocês não tiverem essa fitinha, pode ser fitinha de cetim também. Só toma cuidado nessa hora de selar, pra não encostar na fita, pra ela não cortar. Aí vai ficar o nosso ferrinho de passar. Aí aqui, vocês escolhem onde vocês querem que seja a tomadinha, né? Pra ligar. E aí vocês vêm com outro ímã e colocam aqui na parte de trás. Aí passa uma colinha aqui. Que aí o ímã já vai ficar no lugarzinho certinho. Aí aqui, ó, a criança vai encaixar e ele já vai ligar. Que aqui tá a nossa tabuinha pra passar roupa. Aí agora, a gente vai fazer o nosso varalzinho aqui. Eu sempre uso a janela aqui como referência. Aí tem a janelinha, eu vou subir nessa risquinha aqui, ó. Mas sempre respeitando a largura da janela. Aí aqui eu venho com um agulhão. Ó, tem essa primeira fileirinha aqui que tá pela metade. Aí tem esse risquinho, eu sempre coloco nesse daqui de cima. Aí eu venho na mesma direção aqui, faço um furinho aqui. Aqui, ó, na mesma direção, no mesmo rejunte, faço um furinho aqui. Aí eu pego essa cordinha, vou passar aqui pelo furinho, dos dois lados. Cortar a pontinha aqui. Aqui também pode ser fitinha de cetim, barbante. Se vocês tiverem aquele alicate de pressão, esse daqui, ó, pode colocar um ilhós também, mas eu tô mostrando assim pra quem não tem esse alicate. Aí aqui atrás vocês vão dar um nozinho. Mais um nozinho. Não puxa tanto, tá? Pra não retorcer a página. Deixa justo, mas não deixa ele repuxado. Aí vai ficar aqui. Aí aqui eu corto o excesso, mas não corto muito rente. Eu deixo sempre um pedacinho, pra na hora que a gente for colar uma página na outra, ele não correr o risco de correr pros lados.
E aqui é só encaixar o nosso prendedor. Que já fica o nosso varalzinho. Esse daqui eu vou tirar, porque como a gente ainda tem que costurar a página, senão ele atrapalha. Mas ali é só encaixar depois o prendedorzinho. Esse daqui é aquele mini, acho que se não me engano ele tem 2,5 cm. Aí agora a gente vai fazer a parte das estantes. Eu vou recortar aqui os itens e vou recortar rente aqui essa parte da máquina de lavar. Aqui eu já recortei todos os itens. Essa parte aqui do esfregão, eu vou colar ele em um outro pedacinho de feltro, aqui ó, pra ele ficar mais firmezinho. Então peguei um pedacinho de feltro aqui que já tá tratado. Vou passar cola de silicone nele. E vou colar ele aqui, ó. Aí eu deixo secar um pouquinho e vou recortar rente a esse primeiro corte que eu fiz, da estampa. Então, vou deixar ele aqui pra ele dar uma secadinha. Aí aqui tem o baldezinho, os produtos de limpeza e a porta da máquina de lavar. Aí aqui, a porta da máquina, eu vou... Deixa eu acertar aqui. Eu vou colar, costurar... Recortar não, já recortei. Eu vou costurar ela somente nessa parte aqui de baixo, ó. Pra ela ficar abrindo aqui pra cima. E aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema do imãzinho. Vou colocar o imã aqui, colar uma faixinha e colocar o imã lá do outro lado. Aqui na parte do... Deixa eu recortar esse. E aqui eu vou passar um isqueirinho também pra selar a pontinha. Aí aqui é o esfregão. Aí aqui nessa parte, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de plástico cristal, de 2 centímetros também. Vou colocar aqui pra guardar o balde, costurar essas duas laterais. E aqui no esfregão, eu vou colocar aqui e vou costurar nessas duas laterais. Só toma cuidado pra não costurar em cima de onde tá o ímã, tá? Vou colocar ele aqui mais pra cima. Eu vou costurar essas duas laterais aqui. Nessa parte da estante onde vai ficar os produtos de limpeza, eu vou colocar aqui. Vou costurar as duas laterais, rente a janela aqui também. Costurei as duas aqui. Aí depois eu só venho aqui dividindo com uma costura na largura pra caber os produtos de limpeza, tá? Então, vou costurar toda essa parte e vou mostrar pra vocês. Ó, tudo costuradinho fica assim. Aí aqui é só recortar o excesso do plástico. E aqui eu fiz as divisões, ó. Fui colocando aqui, vendo os tamanhos, pra eles ficarem separadinhos. Aqui eu já coloquei o ímã, atrás também. Aqui tá a partezinha do ferro, ele gruda aqui. E aqui tá onde vai o nosso rodinho. E aqui dá pra colocar o ferrinho também. Aí é só colocar os prendedores. E a nossa página da lavanderia também está prontinha. Agora nós vamos fazer a página do quintal. A gente vai precisar de um pedacinho de feltro aqui, pode escolher a cor, tá? Pra gente poder fazer a gangorra. Aqui ele tem 2,5 por 9. Ele tem 2,5 de largura por 9 de comprimento. E aqui um pedaço maior, porque a gente vai costurar essa parte aqui. Eu também vou utilizar botãozinho de pressão. E mais um outro pedaço de feltro, esse daqui é azulzinho, mas pode escolher também a cor que vocês quiserem, pra fazer a parte de baixo da gangorra. As estampas do sol e do arco-íris, pra gente poder fazer aqui, prender com botãozinho também. Então aqui pra gente começar, eu vou marcar na parte de baixo desse feltro aqui, eu vou marcar 5 centímetros. Deixa eu botar esse aqui de lado. Então aqui na parte de baixo eu vou marcar 5 centímetros. Fiz um risco aqui. Aqui na parte de cima, eu vou marcar 4 centímetros. Só uma marcaçãozinha. E aqui, nessa... Ó, então aqui embaixo eu marquei 5, daqui pra cima 4, e aqui nessa marcação de 4 centímetros eu vou marcar 4 também. E aí depois é só unir essas duas pontas aqui. E a gente vai fazer essa figurinha, ó, aqui ó, uma parte menor, uma parte maior e aqui as duas laterais. Aí aqui eu recorto. Vai ficar assim. Aí agora eu vou tirar um pedacinho daqui, ó, pra ser a nossa parte de baixo da gangorra, tá? Aí aqui é só dobrar. Aqui não tem muita medida não, mas se você quiser pode deixar 1 centímetro aqui e corta aqui retinho. Aí vai ficar esse desenho aqui. Aí aqui eu vou escolher onde que eu quero colocar a minha gangorrinha. Vou deixar ela aqui, ó, embaixo da árvore. E vou costurar toda essa volta dela aqui, tá? Essa aqui é a parte da página. Aqui na parte da gangorra, eu vou colar
aqui e vou costurar toda a volta dela também. Então, vou costurar esses dois. O costuradinho vai ficar assim, ó, a parte de baixo da gangorra e aqui a parte de cima. Aí, aqui é só a gente recortar, rente, deixando só o retângulo. E aqui eu vou encontrar o meio, faço um furinho aqui, ó, bem centralizado. E vou colocar um botãozinho aqui, ó. Eu tenho esses aqui de coraçãozinho. Mas pode ser qualquer botãozinho, tá? E se vocês não tiverem esse alicate de colocar botãozinho de pressão, pode fazer um cortinho aqui e colocar aquele botãozinho tradicional, tá? Então, aqui, ó, eu coloco a parte do coraçãozinho aqui. Coloco aqui o botão. Pressionei. Aí, aqui, ó, eu venho, faço a marcação da onde que eu quero que fique a outra parte do botão. Faço outro furinho aqui e coloco o outro lado do botãozinho. Esse daqui é por dentro. Aqui, ó, sempre dá uma verificadinha pra ver se tá o lado certo do botão, que depois é difícil de tirar ele, se colocar errado. E é só encaixar aqui, ó. E a nossa gangorrinha já está pronta. Agora, a gente vai fazer a parte do sol e do arco-íris, ó. Que eu coloco eles com botãozinho também. Então, aqui é bem simples também. A gente vai pegar a nossa figura, tanto do sol quanto do arco-íris. Vai recortar aqui, ó, deixando uma margem pra gente poder costurar depois. Vou pegar um outro pedaço de feltro que caiba aqui, ó, a minha imagem, que seja um pouco maior. Acho aqui, ó, o meio da minha imagem. Marco aqui, ó, e vou fazer um furinho. Aqui eu vou colocar o botão também. Lembrando que aqui, nas peças soltas, eu coloco sempre o macho, que é a parte menorzinha do botão. E na página eu coloco a fêmea, porque esses dois tem que encaixar lá no mesmo, tá? Então, aqui eu coloco o botãozinho. Aqui, se vocês não tiverem esse botão, pode usar velcro. Aí eu venho e colo aqui a minha figura. Deixo o botãozinho bem centralizado. Vou passar uma costura aqui em toda a volta, rente ao desenho. Vou refilar e ele vai ficar assim, ó, costuradinho já com o botão. Aí eu pego a minha página e vou escolher aqui onde que eu quero que o sol e o arco-íris fique. Vou deixar ele bem aqui centralizado. Aí é só dar uma forçadinha aqui. Vai ficar já a marquinha. Faz o furinho. E coloca aqui a parte fêmea do botão. E aí, aqui já vai ficar o nosso encaixe. Aí, ele vai girar e dá pra trocar também. E tá pronta a nossa página do quintal. Agora, todas as páginas já estão prontas. E agora, a gente vai fazer a parte da montagem. Aqui tá a capa. Eu faço a montagem da seguinte forma. Aqui tá a capa. Aí, depois eu coloco as salas. Aqui a sala, aqui só tem o sofá. Depois, desse lado, a sala de televisão. Aí, depois eu coloco a cozinha. A sala de jantar. O quarto. Aí, aqui, o banheiro. A lavanderia. O quintal. E a parte de trás, que é o nosso bolsinho, tá? Mas, se vocês quiserem trocar a ordem também, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui, agora, a gente vai pegar essa parte. A gente vai usar aqui, ó, uns pedacinhos que já vem na estampa, tá? Pra recortar do tamanho certinho. E esse daqui é a parte da lombada. Então, agora, o que que eu faço? Eu pego as páginas aqui que vão ser juntas e eu colo uma na outra sem colar essas duas partes aqui, tá? Tanto essa parte aqui do meio, quanto essa outra parte aqui. Porque aqui a gente ainda vai fazer o nosso ímã pra fechar a página, fechar o livro. Então, eu vou passar cola aqui. Só na parte do meio. Pode caprichar aqui. Aí, eu não passo tanto aqui na beiradinha e nem nessa outra parte aqui. Nas laterais aqui, eu deixo 2 dedos de cada lado e aqui embaixo um, porque a gente ainda vai costurar. Então, aqui eu coloco a nossa página. Grudo uma na outra. E vou fazer isso com todas, tá? Então, eu colei o centro dessa. Aí, eu venho pra esse outro conjuntinho aqui. Passo cola só aqui no meio.
grudo essa. E vou fazer isso com todas. Ó, tudo coladinho. Aí agora, eu vou colocar aqui de novo na ordem. Banheiro. Cozinha. Quintal e a sala. Deixo aqui tudo na ordem. Pego uma dessas tirinhas aqui, ó. Ela vem 5. Aí eu pego uma dessas e vou medir aqui, ó, onde que eu vou colocar o nosso botãozinho aqui do fechamento, tá? Aqui pode ser botão imantado, pode ser botão de pressão, pode ser velcro, o que vocês quiserem pra fazer esse fechamento aqui, tá? Então, aqui, ó, mede mais ou menos onde vocês querem que fique. Eu vou deixar ele assim, não vou deixar ele tão apertadinho aqui. Então, aqui eu pego uma caneta fantasminha e vou fazer só um risquinho aqui, ó, pra eu saber que aqui é o limite da onde que vai ficar a minha abinha. Eu vou usar esses botões imantados. Esses que vêm as duas partezinhas e as travinhas. Mas se vocês não tiverem desse, pode utilizar outro tipo de botão também, tá? Ou velcro. Aí aqui, eu vou colocar a pecinha. Vou ver aqui, ó, mais ou menos. Pra não ficar tão na pontinha, porque depois eu vou costurar. Faço esses 2 risquinhos aqui. E aqui eu vou dar um piquezinho pra encaixar a pecinha. Não precisa ser muito grande. Os 2 furinhos. Aí eu venho com essa partezinha, coloco a pecinha aqui dentro e vou amassar aqui, ó. Esse daqui eu vou amassar pra dentro porque eu vou passar uma costura aqui em volta. Então, se eu colocasse ele pra fora, ia me atrapalhar na hora da costura, tá? Então, uma apertadinha. E ele vai ficar assim, ó. Aí agora eu vou passar uma colinha aqui e passar uma costura nessa volta toda aqui, ó. Desde aqui de baixo, aqui e na outra lateral. A nossa abinha vai ficar assim, com o ímã aqui embutido. Aí aqui com tudo ainda, eu venho, acho aqui, ó, o meio da página. Faz só uma marcaçãozinha aqui. Venho aqui por trás, encaixo. E seguindo aquele primeiro risquinho que a gente fez, eu coloco aqui, ó. Faz o outro risquinho e dá uma apertadinha, ó, que ele já vai fazer a marcaçãozinha aqui. Agora, como que eu sei que eles vão ficar certinho? Eu pego essa pecinha, com esse círculo do meio eu coloco aqui, ó, naquele círculo que eu achei. Lembrando de respeitar aqui a borda, tá? Não deixa muito pertinho. Faço a marcação. Faço o piquezinho aqui. E venho com essa outra pecinha aqui, ó. Encaixo. Coloco a travinha. E esse daqui eu vou abrir pra fora. Porque aqui a gente só vai costurar nessa parte. Aqui nas laterais, não. Abre aqui, ó. Que ele já fica bem travadinho. Aí aqui na hora que a gente for fechar, ó. É só encaixar aqui, que ele já fecha, tá? Então aqui, agora, a gente vai fazer a marcação. Esse daqui pode tirar, porque na hora que a gente for costurar, a gente vai fechar aqui pra ele ficar bem retinho. Agora nós vamos fazer o fechamento do nosso livro. A gente vai precisar dessas partezinhas, são 4, que é o que vai fazer a parte da união aqui das páginas, tá? Então, antes de colocar ali, fazer a união literalmente das páginas, eu vou pegar todos eles e vou costurar aqui, ó. Colocar avesso com avesso e vou fazer uma costurinha bem na beiradinha desse lado aqui. Depois eu venho com a próxima, coloco aqui avesso com avesso e vou costurar aqui bem na beiradinha. Ela vai ficar uma sanfoninha assim, ó. Eu vou costurar aqui e vocês vão entender melhor. Ó, costurei a primeira, aí agora eu abro, venho aqui com a próxima e vou costurar nessa beiradinha aqui. Aqui vai ficar aberto. Vai ficar assim. Ó, costurei mais um, agora a última, eu coloco aqui e vou passar uma costura nessa beiradinha aqui. Aqui não. Costuradinha, ele vai ficar assim, ó, uma sanfoninha. Por que que eu optei em fazer os pedacinhos separados e não só uma coisa junta? Porque aqui ele tende a ficar retinho assim, ó. Se fosse somente um feltro inteiro, eu ia ter que ficar dobrando, segurando pra poder costurar, tá? Então, eu achei melhor fazer tudo separadinho e com essa costura ele já tende a ficar no formato certinho pra costura. Então, aqui eu vou pegar a parte da capa e uma das pontinhas que estão soltas aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou passar uma colinha. Não precisa ser muito aqui, tá? É só pra segurar mesmo no lugar. Coloco aqui. E eu já vou passar uma costura na máquina nessa parte aqui. Mas eu ainda tenho que costurar essas laterais, então eu não chego até bem na beiradinha aqui, tá? Eu deixo um espacinho aqui, um dedo aqui e um dedo aqui. E passo uma costura reta. Aí agora eu venho com a próxima página,
que é aqui da nossa outra sala. Vou dobrar aqui, ó. Essa ponta. Aqui. E essa parte aqui, eu vou costurar aqui, ó. Vou costurar assim. Então, aqui, ó, eu deito tudo pra lá. E vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha. Deixando aquele espacinho em cima e embaixo também. Se quiser, pode passar uma colinha também. Aí, aqui já tem 2 páginas, né? Das 2 salas. Aí, aqui, o que você pode fazer? A hora que você for costurar aqui, você já termina de... Costurou aqui, ó, a união das páginas, já termina de costurar aqui a página também, que aí já fica bem certinho, ó. Agora, a gente vai aqui pro próximo. Dobra, estica aqui a parte de trás. E vai encaixar a próxima página, que é a nossa sala de jantar. Então, abre aqui. Encaixa a sala de jantar. Deixa um espacinho aqui central. E vai passar uma costura daqui, ó, desde cima. E depois já termina fazendo o contorno de toda a página. Aqui, ó, já estão todas as páginas unidas. Agora a gente vai pra última página. Aí aqui, antes da gente fechar tudo, a gente vai colocar aqui, certinho. Vai encaixar aqui o nosso ímã. E vai colocar aqui, ó, essa parte. Porque aqui a gente tem que deixar tudo retinho, ó. Aí aqui você escolhe o tanto que você quer que fique de folga. Deixa tudo bem retinho. Aí aqui pode tirar. E aqui eu vou colocar um alfinetinho. Vou colocar esses grampinhos. Opa! Esses grampinhos aqui, ó. Só pra segurar no lugar certinho na hora que eu for costurar. Encaixa aqui de novo. Vê se tá batendo certinho, ó. Tá certinho. Aí agora a gente vem e encaixa aqui a última parte do livro. Passa uma costura reta aqui e já pode dar toda a volta. Agora nós vamos fazer a parte da menininha. A cliente escolheu essa versão, mas depois eu coloco aqui todas as versões que eu tenho da menininha e as roupinhas. Então, aqui é bem simples. A gente também vai precisar do ímã e dessas arruelinhas. Então, o que a gente vai fazer? Ah, e a gente também vai precisar de TNT. Desse TNT aqui de 80 gramas, mas se você não tiver desse mais grossinho, pode ser do outro também. Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu vou recortar aqui, ó, o corpinho da menininha, mas eu vou deixar uma margenzinha. Recortadinho ele vai ficar assim. Aí, aqui, eu vou colocar o ímã aqui pela parte de trás. Eu vou colocar um aqui na parte de cima do top. Um aqui na parte da saia. Deixa eu colar assim, porque ele é muito forte, ele um puxa o outro. Então, vou passar só um pouquinho de cola aqui, ó, na parte do top, na parte da calcinha e aqui embaixo no pé. Ó, então, ele ficou assim. Ficou um aqui no top, um na calcinha e um aqui no pé. Aí, agora aqui nessa parte de trás eu posso passar cola. Passa bem na beiradinha, porque aqui eu vou dublar ele em um outro pedaço de feltro, tá? Que eu não vou costurar, mas se você quiser costurar, pode costurar também. Passa bem na beiradinha. E toda a extensão. Agora eu venho com um pedaço de feltro e vou colar aqui nessa parte de trás. Aí, agora aqui eu recorto novamente. E a nossa menininha vai ficar assim. Aí, agora aqui, o que eu faço? Eu vou selar toda essa volta. Então, eu pego o isqueiro, passo em toda a volta e vou pressionando para as partes se unirem. Ó, aí ele fica fechadinho.
Aí eu vou fazer isso em toda a volta. Aí ela vai ficar assim, aqui já com o ímã. Agora aqui na roupinha, o que que eu vou fazer? Eu recorto a roupinha também. Vou pegar a rolinha. Porque ela depois vai grudar aqui, ó. Então eu venho, coloco... Primeiro deixa eu recortar aqui melhor, né? E aqui eu vou ver aonde que eu quero que o ímã fique, pra ele poder grudar depois na menininha. Então, eu coloco o ímã aqui, ó, ele já tá colado. Aí eu venho com a roupinha, aí eu sei que o ímã tem que... O ímã não, a rolinha tem que ficar aqui. Aí eu seguro ela, ó, no lugar. Passo só um pouquinho de cola aqui, ó, pra prender. E aqui eu já sei que ela tá no lugarzinho certinho. Aí eu vou fazer isso com todas as roupinhas. Vou pegar aqui uma calça e uma blusa pra vocês verem. Ó, pega a roupinha, coloca aqui, ó, a rolinha no ímã, coloca a roupinha em cima, segura, ó, pega tudo junto, passa um pouquinho de cola. A calça a mesma coisa. Coloca a rolinha, segura, pega tudo junto e passa um pouquinho de cola. E a gente vai fazer isso com todas as roupas. Depois que eu fizer com tudo, eu vou pegar aqui o meu TNT, cortar um pedacinho. Vou passar cola aqui, ó, em toda a extensão. Aqui não passa muito, tá? Porque senão ele encharca o TNT, aí depois o acabamento não fica bonito. Cola aqui. Aqui também, se você quiser colocar um em cima também, que aí ele já vai grudar melhor também na hora que for colocar na menininha. Aqui e outro aqui em cima. E você vai fazendo isso com todas as roupinhas, tá? Aí aqui espera secar um pouquinho, pra cola aqui atrás não ficar encharcada. E a gente vai recortar. Vou fazer aqui com o vestidinho, mas todos são iguais, tá? Ó, tirei o excesso. Aí agora aqui na pontinha eu vou fazer a mesma coisa. Ó, aí ele vai ficar assim. A estampa na frente e o TNT atrás. Aqui, por que que eu optei a utilizar o TNT e não outro feltro? Porque como aqui eu tô usando a roelinha, não ia dar aderência, porque a camada do feltro ia ficar muito grossa. Mas se vocês quiserem usar ímã tanto no corpinho da menina quanto na roupinha, vocês podem usar e dá pra colocar feltro aqui na parte de trás. Mas, utilizando a roelinha, ele fica presinho também, ó, certinho, ó, ele não cai. E a gente também consegue reduzir o custo do projeto total. Então, ó, ele dá um acabamento bonitinho, ó, não dá pra ver. E ele adere bem no corpinho da menininha. Então, aqui agora a gente faz isso com todas as roupinhas e o guarda-roupa da menininha também já vai estar prontinho. Agora nós vamos fazer o acabamento aqui dessa lateral do livro. Dentro ele fica assim, ó, todo unido, né? E aqui o que que eu vou fazer? A própria estampa, ela já vem num tamanho um pouquinho maior, ó. Que é pra vocês terem uma margem, pra quem quiser fazer um acabamento com a tesoura escalope também conseguir. Então, aqui, ó, eu vou cortar aqui em todas as pontas, pra dar esse acabamento aqui de ondinha. Mas se vocês não tiverem a tesoura escalope, pode deixar retinho também, que não tem problema. Aí vai ficar assim, as pontinhas. Aí aqui, ó, eu vou medir pra ver o tamanho que eu quero que cubra aqui, ó. Então, ó, eu vou colocar só um pouquinho pra frente da costura, pra tampar a costura. E vou deixar sobrando só um pouquinho aqui na parte de cima e um pouquinho na parte de baixo. Aqui eu vou fazer com a cola quente, porque é a cola que seca mais rápido. Mas se vocês quiserem fazer com a cola
universal também dá certo, mas aí tem que ficar segurando, né, para o tempo da colagem. Então, eu vou passar aqui, ó, nessa parte onde tem a costura, aí eu já venho com o meu acabamento e seguro um pouquinho até ele dar uma fixada. Espalhei a cola, ó, não passei muito. Aí eu venho com o meu acabamento, coloco aqui, bem retinho, e seguro um pouquinho até ele fixar. Prontinho, aqui já tá bem preso. Aí eu venho aqui na parte de trás. Aqui a gente não cola, tá? A gente só cola nessa parte da frente e nessa parte de trás. Aí eu venho aqui e vejo a distância que eu quero deixar. Tenta deixar aqui, ó, sempre na mesma direção, tá? Para o acabamento ficar mais bonito. Então, eu sei que vai ser aqui. Eu seguro, ó, não deixe sair muito. Venho com a minha cola quente e passo aqui, ó. Não precisa passar muito também. Espalha bem. Dobra aqui por cima. E segura até você sentir que ele fixou. Ó, aqui já tá presinho. Se ficou algumas partinhas soltas, depois você pode passar cola. E ele fica com o acabamento assim, ó. Aqui a gente não pode colar, porque o livro tem que ter essa mobilidade, né? Então, a gente só cola nessa ponta e nessa outra ponta aqui da frente. Aí, aqui no meu, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pompom aqui pra fazer a fumacinha e vou colocar uns botõezinhos aqui. Mas isso é opcional, tá? Só assim ele já fica lindo e já está prontinho. Mas agora eu vou colocar o acabamento aqui da parte da frente. Então, vou usar esses pompons aqui, eles são de 20 milímetros. Aí, aqui eu abro um pouquinho. Passo a cola quente, não muito também. E vou grudando aqui, ó. Pra fazer como se fosse a fumacinha da chaminé. Vai ficar assim, segura bem pra esperar secar. E eu também vou usar esses botõezinhos aqui, ó. Eles têm esse pezinho, mas aí eu corto. Aí aqui, eu separo eles assim, ó, pra passar uma cola instantânea, pra prender todos eles. Então, aqui eu tenho essa do bico fininho, aí eu venho, passo aqui um pouquinho, ó, pra fixar todas essas partes do botão. Aí aqui eu espero dar uma secadinha também. Depois eu venho com a cola universal. Passo aqui, ó, no meio. E na ponta eu passo a instantânea. Opa. Aí eu venho e seguro aqui na página, até dar uma secadinha. E a joaninha eu vou fazer a mesma coisa. Aí aqui depois que secar tudo, ó, ele fica bem presinho. E vai estar prontinho o nosso livrinho. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro eu tenho ele nas 3 versões, disponível aqui na loja. Ele é assim prontinho para uso, receber e começar a brincar. Eu tenho ele na versão de arquivo digital, para quem já trabalha com sublimação, ou conhece alguém que pode fazer essa etapa da sublimação. E também tenho o kit de feltro já estampado, para você receber e já fazer o seu livrinho, tá? Qualquer dúvida é só me chamar, estarei sempre à disposição. Espero que tenham gostado. Beijinho da Raposa.